Livro dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão na internet nos acompanhando. Bom, vamos falar hoje sobre a questão da doação de órgãos, né? É um tema que eu acho também, entre tantos, é importante a gente refletir um pouco, né? Sobre essa questão, porque muitas pessoas têm a preocupação de o que vai acontecer, né, após eu morrer, o que vai acontecer se eu doar meus órgãos, né? Como é que vai ficar, como é que eu vou entrar no mundo espiritual, será que vai ter algum problema, né? E a gente vai conversar um pouquinho a esse respeito. O Agostinho ali leu a questão da definição do que é o espírito. Todos nós somos espíritos, né? E a doutrina espírita, ela deixa assim bem, ela explica a espiritualidade maior, explica assim de um modo bem didático e do que é ser, o que é o espírito, né? E a gente lendo e compreendendo, a gente vai tendo noção de que isso que nós estamos aqui usando, esse corpo aqui, ele é transitório, ele vai ficar, ele tem uma validade, né? Nós nascemos até a hora que a gente desencarna. Esse corpo aqui ele tem validade já, mas nós não temos validade, nós continuamos. Nós somos, digamos assim, imortais. A gente nasce, renasce com a finalidade de aprender. Para quem não conhece a doutrina espírita, nós temos a reencarnação como um meio de aprendizado aqui nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação por enquanto. Ele está se regenerando, mas né, é um planeta ainda, digamos assim, no seu todo ainda, de provas e expiação. Então a gente vem para cá para sofrer? Não, a gente vem para aprender. Só que muitos que vêm para cá se identificam muito forte com o corpo. Tem gente que não consegue aceitar a possibilidade da morte. Mas eu não quero, mas é que é tão bom aqui, mas é que aqui é o transitório. Aqui não é o verdadeiro mundo que nós habitamos. O verdadeiro mundo é o mundo dos espíritos. É que a gente, quando vem para cá, a gente tem um esquecimento e a gente se identifica muitas vezes com isso que está aqui ao nosso redor. Como se isso aqui fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Não que aqui não seja bom, mas não é essa a finalidade. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para, às vezes, para se educar, para ajudar, para alguns em missão. Então nós temos toda uma série de objetivos aqui. E quando se apega demais, quando se identifica demais com o corpo, aí é onde mora o problema. A pessoa não aceita a morte. Deus me livre, vira essa boca para lá, quero falar de morte. Eu não quero falar sobre isso. Tem gente assim, não quer, não aceita falar sobre, como se isso não fosse acontecer. E acontece para todos. Todos aqui estão sentadinhos aqui, inclusive eu, um dia vamos desencarnar. Vamos voltar para o mundo espiritual. Né? A gente às vezes fica, ai meu Deus do céu, não quero saber disso, mas é o normal da vinda e inda, né? É normal isso, não tem nada de difícil. E aí a pessoa se apega demais, e aí ela fica naquele desespero, e quando ela fala, ou ela ouve, e aí ela fala daí sobre a questão de doação de órgãos, ela diz, não, quando eu morrer, não mexo em mim. Mas por quê? Mas por que não mexer em você? Mas o que tu vai utilizar dali? O que tu vai levar para o... mas vai que eu tiro meu coração, eu estou ainda pegado ao corpo, e aí como é que eu vou ficar? Você não vai ficar só perdendo teu tempo.
vai ficar só perdendo tempo. Porque você não vai precisar daquele coração. Quem precisava era o teu corpo, que precisa do pulmão, coração, etc, 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 etc. Mas, quanto espírito, vai precisar o quê? Daquele coração, das córneas, do fígado, para quê? Né? Mas ele se apega. É como se, doando, ele ficasse ali sem aquilo, ficasse incompleto. Para alguns é esquisito pensar na possibilidade de doar alguma parte do corpo. E eu sempre falei, meu Deus, se quiser me doar até para os estudantes de medicina fazer a pesquisa, pode me doar, porque eu não vou estar ali. Aquilo ali não sou eu. Eu sou eu espírito. Esse aqui, vocês estão vendo, é apenas a minha carcaça que eu estou usando por enquanto. Então, a pessoa não aceita pelo apego. Tem pessoas pela ignorância. Tipo assim, mas se eu der meus olhos, como é que eu vou enxergar lá no mundo espiritual? Bom, você vai enxergar não pelos olhos físicos, mas pelos olhos espirituais. Mas se eu doar meu coração, como é que vai acontecer comigo? Essas perguntas, no livro dos Espíritos, eles respondem de uma maneira bem didática, de que a gente não é o corpo físico. A gente tem que cuidar? Tem. Nós temos o dever de cuidar do corpo físico. Não é porque eu estou aqui reencarnando, né, voltando para a carne, numa série de aprendizado, que eu vou, eu sou espírito, então vou deixar meu corpo... Não, não é isso. Deixar meu corpo de qualquer maneira, não. Se eu fico doente, eu tenho que me medicar ali, vou no médico, eu me medico, se eu, né, cuido da minha saúde, faço exercício, eu leio, eu estudo, eu, né, tomo meu banho e tal, etc, etc. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Como dizia Divaldo, né, que, contando a história da mãe dele, do desencarne da mãe dele, que quando a mãe dele desencarnou, ele viu a mãe dele saindo do corpo físico, a Joana de Ângeles veio receber ela, né, que era a mentora deles ali, né, da família do Divaldo ali, e a Joana disse, agradeça ao burrinho, porque Francisco de Assis, se eu não me engano, me dizia que o nosso corpo era o nosso jumento, nosso burrinho, que nos leva espírito. E aí ela agradeceu, muito obrigado, meu burrinho, por ter me levado durante 80 e poucos anos. Agradeceu, aí chorou e foi retirada pelos espíritos. Né? Ou seja, ela agradeceu ao corpo, no respeito, né? A vestimenta que foi emprestada para nós. Isso aqui não é nosso, isso aqui é emprestado. Agradeceu e se retirou. Ela não ficou, ai meu corpo, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com o meu corpo? Será que vão enterrar? Será que vão cremar? O que vai acontecer com o meu corpo? Ela não ficou nisso. Por quê? Porque a vida continua. Ela não se identifica mais com aquilo. É o mesmo que a gente pegar agora, olha essa roupa que eu estou usando aqui agora, calça jeans, aqui a camisa, tudo. É o mesmo que eu botasse isso aqui em cima da minha cama, tirasse essa roupa, botasse isso aqui, montasse, como se fosse eu ali deitado, e ficasse ali, querendo ficar com aquilo ali, como se fosse meu corpo. É mais ou menos isso. O que eu vou querer com aquilo ali? Se eu não vou precisar mais usar. Né? Eu sei que para alguns pode ser um pouco difícil, porque isso é uma questão de entendimento. E não é assim da noite para o dia que a gente consegue, às vezes, fazer isso. Você tem que estudar, você tem que ler o livro dos Espíritos, você tem que ver a filosofia espírita, entender essa questão do corpo, do espírito, o que nós somos, para que nós viemos, qual é a nossa finalidade. Porque se você tem um pouco desse entendimento, você é um doador tranquilo. Você é um doador tranquilo. E tenha certeza que assim que estiverem tirando os seus órgãos, você não vai estar nem um pouco preocupado com isso. Você vai estar preocupado com outras coisas. Mas você não vai estar preocupado se estão tirando teu coração, fígado, etc, etc, etc. Você não vai estar preocupado. Agora, se você é uma pessoa muito apegada a esse corpo físico, a beleza dele, ou então o prazer que ele te proporciona,
Você pode sim ficar um pouco incomodado, mas isso aí não vai ter acontecido nada de grave. A preocupação está aqui, ó. Mas não vai ter acontecido nada contigo. Você que vai colocar um pouco isso na cabeça. Mas não é pelo fato de tirar o órgão do teu corpo físico. Não, é você que colocou. Mas, né? Emmanuel já disse em alguns livros que isso aí, quem é o doador não sofre nada com isso. Não sofre nada. Até porque é um princípio da caridade. Já que eu usei esse corpo, ele me foi útil durante, vamos supor, sei lá, botar aí 60 anos. Me foi útil durante 60 anos. Ele está preservado, digamos assim. Eu consigo, daqui do meu corpo, tirar alguns órgãos para ajudar uma outra pessoa. Isso é caridade. Por quê? Só quem está esperando na fila de um transplante sabe o quanto que digamos assim, dificultoso e, digamos assim, na ansiedade, da dificuldade de aguardar um órgão, porque justamente as pessoas, às vezes, teimam em enterrar o seu ente querido totalmente intacto, como se aquilo fosse ficar intacto durante os séculos. Nem as múmias não ficaram 100% intactas. Aí a gente vai ter uma noção, mas só quando a gente estiver na pele de uma pessoa precisando de um órgão. Aí a gente vai reclamar. Imagina, você esperando um coração, você esperando um rim, e não aparece, e você fica, ninguém doa, mas lá atrás você também não era um doador. Você também dizia, eu não vou doar, para com isso, eu não vou, para que eu vou doar? Eu não quero que ninguém toque no meu corpo. Aí quando você se vê no outro lado, aí você vai ter a noção da extensão do egoísmo, muitas vezes, da gente. Alguns egoístas, alguns por medo mesmo, por ignorância. Porque se eu tenho esse corpo aqui e ele vai poder servir para alguém, não o corpo todo, né? Eu digo alguns órgãos, por que não doar? Por que eu não posso, né, pegar o meu coração e de repente alguém para o jovem que está precisando desesperadamente, porque se ele não fizer esse transplante, ele pode vir a falecer. Aí, talvez a pergunta de vocês, mas não é o karma, entre aspas, porque karma não existe, né? A palavra karma. Mas não é uma coisa que ele tem que passar? Talvez. Mas se a ciência está nesse patamar avançado como está, de conhecimento, de transplante, que a gente começou lá atrás, muita rejeição no começo, muita dificuldade, mas porque a ciência estava avançando, a ciência médica estava criando campo de experiência e de conhecimento. Hoje já está bem mais avançado. Mas se tem essa possibilidade, e próprio Emmanuel, a Joana de Ângeles também falou sobre isso, por que não doar? Não é porque ele está passando por isso que talvez seja uma dívida no pretérito, porque às vezes a gente abusa do corpo físico aqui e cria situações aqui. Tem nada a ver com o passado. É porque tem gente que tem essa mania, tudo é do passado. Eu devo ter feito alguma coisa lá no passado. Às vezes a gente brinca, né? Mas às vezes não. Às vezes foi escolha. O Agostinho resolveu abusar do coração dele e agora o coração dele está com problemas. Aí ele recebe um coração, recebeu uma moratória. Faz um tempinho, talvez mais uns 5, 10 anos, 15 anos, ganhou uma moratória e vai conseguir prosseguir com a vida dele. Olha o bem que eu fiz para uma outra pessoa. Ou os rins, principalmente, quem tem, né, falência renal. Imagina, está lá fazendo aquela máquina da hemodiálise, para quem já viu, sabe que é punk aquilo ali, que não é fácil. Não é fácil. Imagina alguém receber uns rins. Olha que felicidade. Puxa, se livra daquele sofrimento e, né, pode prosseguir a vida dele. Então, isso é caridade. Isso é pensar no próximo. Porque o que nós vamos levar
a não ser o conhecimento e as nossas ações, o que a gente fez de bom e de ruim. Isso nós levamos para o mundo espiritual. O resto, gente, fica. E para que eu vou querer o meu corpo todo ali apodrecendo, se eu posso pegar e doar algumas coisas? Aí a gente tem que começar a pensar, refletir. Puxa, é mesmo. Talvez eu não seja tão caridoso agora com as outras pessoas, mas pelo menos quando eu morrer, eu quero pelo menos fazer uma caridade. Porque, com certeza, você vai entrar no mundo espiritual, você não vai nem pensar nos teus órgãos. Se doar as córneas, você não vai entrar cego. Pelo contrário, você vai entrar enxergando. Até mais coisa que você, né, imaginava. Você vai entrar, você está no mundo espiritual. Agora, a situação lá, aí é outros 500. Porque quem determina isso são as tuas ações que você fez aqui. Aí é uma outra história. Tá? Não é porque eu doei os órgãos que eu vou entrar para o nosso lar, lindo e maravilhoso, vai estar lá André Luiz me esperando e tal. Ah, muito obrigado. Não é bem assim. Eu posso doar, mas aqui é o que manda. Que posso doar os meus órgãos para o Agostinho, para ela, para você, para você, para você. Posso doar todos os meus órgãos. Mas chega lá no mundo espiritual, eu estou lá. Com as minhas monoideias, com as minhas coisas, aquela loucura que eu enfiei na minha cabeça e estou lá num local que a gente chama de umbral, ou não, pode ficar aqui transitando em casa, não aceitando a morte. Porque o que determina a nossa situação no mundo espiritual é o que nós fazemos aqui, ou deixamos de fazer. Essa é a moeda que a gente leva. Claro que vai ter né, se eu, de repente Agostinho faz uma oração para quem doou o coração, claro que isso vai me atingir de uma certa maneira, mas eu tenho que parar com as monoideias, eu tenho que parar de pensar coisas ruins, e eu tenho que aceitar o meu novo estágio de vida. Porque senão seria muito fácil, né? Vou lá dar uma esmola para um pobre e é assim que pensava no tempo de Cristo. Não sei se vocês lembram que em várias passagens do Novo Testamento, o Mestre Jesus nos alertou para isso. E não bastava dar uma esmola e dizer assim, pronto, já fiz a minha parte. Ele apontou para uma mulher que estava dando tudo o que ela tinha, enquanto os outros davam o que estava sobrando. Aquela doação era verdadeira. Aquela doação para Deus tinha uma diferença, porque ela estava dando o que ela tinha, e não o que estava sobrando. Os outros só estavam dando o que estava sobrando. Muitas vezes a gente faz isso. Doa-se o que está sobrando. Ou pensar assim, eu vou doar meus órgãos, porque vai que, né, uma dessa eu entro lá para o nosso lar, para Nova Esperança, tem várias tantas. Eu estou usando o nosso lar porque é a mais conhecida, mas ela nem fica aqui em Santa Catarina, nem fica aqui em cima, porque é na região do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu vou doar porque, né, aí vocês vão doar com terceiras intenções. Não vai fazer a menor diferença. Vai ajudar, com certeza, mas eu estou falando na questão sua para a entrada no mundo espiritual. Agora, se você falar assim, eu vou doar para ajudar, porque eu sei que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, aí já muda o quadro, né? Já muda o quadro já. Aí você já está olhando com outros olhos. Alguns espíritas, assim que eu diria que um pouco menos cuidadosos na observação do Chico Xavier, que o Chico Xavier falou, dizem que o Chico falou que não era para tocar no corpo dele, então, portanto, a gente não deve tocar no corpo, então não deve doar, etc. Mas acontece que o Chico falou assim, a minha mediunidade, a minha vida, dediquei à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha. Eu tenho este direito, ninguém pode mexer em meu corpo, ele deve ir para a Mãe Terra. Só que as pessoas, esses espíritas que, né, descuidados, esquecem que Chico Xavier recebeu muitas propostas e após a sua desencarnação, ter o cérebro dele estudado pela ciência.
E, obviamente, o Chico Xavier, apesar da sua humildade, ele sabia que o povo olhava para ele como se fosse um semideus, como se fosse um santo, e ele não era nada disso. Ele sempre disse que ele era a pulga da pulga, ele era a poeira dos pés de qualquer pessoa. Ele sabia que podia ser profanado o corpo dele. Não para alguém se valer do coração, do fígado, etc. Não. Mas sim como uma coisa de comércio. Imagina o coração de Chico. Lá botar lá para cobrar ingresso para todo mundo ver o coração do Chico. Tem gente que não tem escrúpulo, faria isso. Então por isso que ele falou que não, que ninguém mexesse no corpo dele. Nesse sentido. Mas ele mesmo já falou algumas vezes que é uma dádiva, que é uma caridade para com o próximo, a gente doando. Eu sei que no momento, no momento da morte do ente querido, a gente às vezes não está nem com cabeça com isso. A gente fica nervoso, nervosa, puxa, falecer teu filho, falecer teu pai, tua esposa, teu esposo, tu fica um pouco assim, às vezes atordoado e todo mundo chorando, aquela emoção da partida. Eu sei que é difícil chegar naquele momento e dizer assim para o médico, pode tirar o que for preciso. Eu já falei para minha esposa, mas nem pensa duas vezes, depois chora. Mas primeiro já diz, pode tirar o que der para tirar do Alexandre. Se der para tirar tudo, tira tudo. Se não, tira o que der. Mas é uma questão assim de a gente ser um pouco mais reflexivo, porque eles precisam de rapidez. Não dá para esperar 2 dias para depois ir lá tirar o órgão. É na hora. Antes que o corpo dele faleça total, eles têm que tirar os órgãos para poder fazer o transplante. É difícil, tá? Porque tem a questão do impacto da morte, porque muitas vezes a gente não está esperando que o ente querido da gente vai morrer. Mas pode acontecer. Quando a gente se depara com isso, aí a gente percebe, puxa, a morte chegou bem no meu lado. Levou papai, levou mamãe, levou vovó, levou o meu filho. Aí você parece que fica assim, Antes parece que você nem lembrava dela. Mas quando ela chega, você se torna assim, parece o ser mais, mais frágil. Porque ela está ali presente. Ela está ali para lembrar. Mas é porque a forma como a gente vê a morte e vê essa nossa existência é que faz a diferença. Não que espírita não chore, tá? Meu pai, quando desencarnou faz mais de 25 anos, num momento eu não chorei, mas depois eu chorei um pouco. Mas as pessoas, ficavam lá, ai meu Deus do céu, não sei o quê, vai lá se despedir, não vou me despedir. Eu não quis me despedir no caixão. Para quê? Eu falei, não, meu pai não está ali. Agora, ali é o corpo dele, mas meu pai não está ali. Aquele ali não é mais meu pai. Ele já saiu. Com todo respeito, a gente enterrou, a gente fez a oração, mas não vou ficar lá em cima do corpo. Para mim aqui o corpo já não era mais, Mas tem pessoas que não pensam assim, a gente tem que respeitar. Mas essa diferença de saber o que é ser espírito e o que é o corpo material é que faz a diferença na questão da doação de órgãos. Se você tem uma completa fé, não, mas tiver uma fé e tiver uma concepção clara na tua cabeça, o que é isso, você não vai ter problema nenhum em doar os órgãos. Nem que for nem que for do seu filho. Será que você teria possibilidade de chegar e dizer assim ao um filho de 8, 10 anos, não sei nem se vocês fazem isso, esse tipo de coisa com criança, posso estar falando besteira, mas, sabe, uma criança de 10, 12 anos, mamãe dizer para não, pode tirar os órgãos e, olha, ela está passando por cima da dor, da perda, entre aspas, porque ninguém perde ninguém, a gente não perde, a gente só apenas parte, ninguém perde. Chico já dizia isso, Divaldo também, ninguém perde ninguém, a gente parte. Mas ela dizer isso, pode tirar.
porque a sensação que os familiares têm é de profanação do corpo, como se esse corpo aqui fosse intocável e ficasse para o resto dos séculos. É uma questão de concepção, mas eu acredito que a gente, estudando, tem vários livros, tanto o livro dos Espíritos, tem os livros de André Luiz, alguns livros de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, Richard Simonetti também escreveu Quem Tem Medo da Morte, se eu não me engano, tem ali a questão de doação de órgãos, para a gente ter um pouco de clareza. Porque a gente também tem que pensar que tem tanta gente na fila esperando por um órgão. E é uma felicidade para uma mãe, para um pai, para uma família, tendo aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, precisando urgentemente de um órgão e receber. Não sei se você já deve ter acompanhado, eu acho que saiu na televisão já, que a família depois encontra, né, com a pessoa que recebeu o coração, que recebeu uma parte, e aí fica emocionada, porque, olha só, porque aquilo ali está representando, mas aquilo ali é apenas o órgão. Está certo que foi dele, foi do pai, foi da mãe, mas é só o órgão. Mas causa emoção em algumas famílias. Mas a gente tem que ter um pouquinho, digamos assim, de caridade e pensar um pouquinho menos da gente e pensar um pouquinho nos outros. Com certeza você não vai levar nada do que você tem aí no corpício, a não ser as tuas ações. Isso a gente leva. O restante, né? Ainda bem, né? Pelo menos assim eu não preciso mais tomar remédio de pressão alta, não preciso mais tomar essas coisas, né? Eu vou sem nada disso aí. Eu vou para o mundo espiritual. Não vou pensar. Eu espero, nem quero nem saber do meu corpo. Só vou dizer assim, ó, obrigado. Tchau. Fui. Vai embora. A gente vai sim se apegar um pouco às famílias, às vezes o sentimento de amor familiar não rompem com a morte. Ele continua. Isso prossegue. Eu li um livro do Chico Xavier, desses de psicografia, que ele tem uma parte da literatura ali do espírita, do Chico, que é só livros de psicografia, de entes queridos que já partiram. E tinha um rapaz agradecendo a família, porque a família foi corajosa diante da dor, ele foi, se não me engano, tinha sido assassinado, se não me engano, e eles estavam emocionados com aquela partida brusca, né, porque ninguém espera. E a família resolveu doar os órgãos. Ele agradeceu por eles terem feito aquilo. Ele mesmo falou na carta que ele não precisava mais daquilo. Aquele corpo físico já não era mais necessário para ele. Que ele continuava em outro plano e ele continuava como ele era antes. Aquela aparência do perispírito dele continua, mas ele não precisa mais daquilo. Ele agradeceu e aquilo, né, vai fazer um bem danado para as famílias e para quem recebeu principalmente. Então, gente, é uma questão de a gente trabalhar com a nossa mente, trabalhar com a nossa cabeça, e se alguém daqui, né, falecer, desencarnar, né, peça para a família, doe meus órgãos. É tanta gente na fila esperando, tanta gente sofrendo, que a gente pode amenizar o sofrimento dessas pessoas. Isso é caridade. Não vamos ser egoístas de querer levar tudo isso aqui para a terra, porque vai apodrecendo, porque é o corpo físico, vai virando outra matéria. Para quê? Vamos fazer um exercício da gente ser doador. Porque muitos falam que não doam, mas na hora que acontece um acidente, aí querem ser o receptador. Aí querem. Não dou. Não. Aí que acontece um acidente, está lá precisando de um órgão, aí fica desesperado querendo. Ué, você não queria doar e agora quer um órgão de alguém? Como é que funciona isso? Esse é egoísmo. Tem pessoas que se for, depois às vezes as pessoas mudam. Mas é por aí, a gente tem que refletir para que nós viemos aqui. Aprender, reencarnamos para aprender, para pagar algumas dívidas, óbvio, né? Alguns jurinhos a mais aí que estamos devendo, mas a gente veio para evoluir. E isso faz parte da evolução, tá?
Quem sabe um dia a gente não vai precisar também. Oi. Da mesma forma que a doação. A cremação é uma questão de corpo físico, né? Aquilo não vai mais funcionar para o espírito, né? Claro que vai ter espírito que vai ficar um pouco mais apegado, mas ele não vai sentir a questão do fogo pegando, não vai prejudicar. Da mesma forma a doação, não vai prejudicar em nada, não vai alterar. O que vai alterar é aqui, ó, a mente. Então ele não vai ser a cremação ou a doação que vai determinar a situação feliz ou infeliz do espírito. Não, isso não, né? Chico tinha dito que era bom esperar 72 horas, né? Por uma questão de o espírito na realidade, os laços irem ficando cada vez mais sutis. Não, né? E não prejudicar um pouco, às vezes, de repente, aquele que está muito ali apegado ainda. Uma questão de 72 horas. Mas a cremação também pode acontecer. Porque a cremação ou enterrar, dá na mesma. O corpo vai apodrecer ou vai virar cinza da mesma forma. Né? Aqui isso não vai determinar a situação do espírito. Então a espiritualidade vê isso algo normal. Por quê? Porque é apenas uma vestimenta. A gente tem essa noção, essa desconexão com o corpo físico. Novamente, para encerrar aqui, nós não podemos deixar de cuidar do corpo. Não estou querendo fazer tipo assim, é apenas passageiro, não vou cuidar. Não, nós temos que cuidar, amar o corpo dentro do possível, né? Cuidar dele, tratar dele, porque é o que nos faz a gente evoluir. Porque sem ele, nós viramos espírito. Aí nós não temos como ficar aqui na Terra fazendo o que nós temos que fazer. Então, por isso que ele é importante. Mas essa questão aí da cremação ali, ou da doação de órgãos, gente, é uma questão de visão de corpo. Se você está muito apegado ao corpo, você está, não, Deus me livre de ser cremado. Ué, mas você não vai estar mais lá? Vai nem sentir nada? E você não vai para baixo da terra, um caixão lá, sem ar, sem nada? Ué, qual a diferença? Então não tem porquê, porque às vezes as pessoas ficam muito apegadas. Da mesma forma, a doação de órgãos. Então, gente, vamos praticar caridade, vamos doar, sejam doadores, porque tem gente esperando. Né? Eu sei que soa meio estranho, né? Precisa alguém morrer para poder salvar o... Mas é óbvio, todo mundo vai passar pela morte. E a morte ela é apenas uma portinha de entrada para o mundo espiritual. A gente precisa retornar. Okay? Por mais que você queira se apegar aqui, né? Usar as unhas e ficar aqui, a gente vai ter que ir. Dói muito mais nascer do que morrer. Né? Se a gente praticar a caridade, com certeza a nossa entrada vai ser bem suave, bem tranquila. Ok? Então, boa noite para vocês, muito obrigado pela atenção.